Em mais um Conversando com Economistas, o nosso convidado de hoje é o Carlos Vian. Ele é economista, professor da Exalc e também delegado adjunto do Corecon São Paulo em Campinas. Carlos, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pela oportunidade, Renato, estar aqui conversando um pouquinho com vocês e olá a todos aí os economistas e estudantes de economia que estão nos vendo. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo, Carlos. Eu queria te conhecer, eu queria que você se apresentasse aí para o nosso público, falar sobre as suas atuações, né? Seus campos profissionais, a escolha por economia. Bom, vamos no início aí. Meu nome é Carlos, completo Carlos Eduardo de Freitas Vian, né, mas é muito comprido, então costumo falar Carlos Vian, aqui na Exalc o pessoal me conhece por Viana, geralmente. Eu sou oriundo da região de Ribeirão Preto, uma cidade muito pequenininha chamada Cajuru, né? Viver ali em Orlândia, Ribeirão, a minha infância e adolescência. E acho que por conta disso fui bastante influenciado também pelo aspecto do agronegócio, né, que é uma das minhas áreas de atuação. A escolha por economia foi, talvez no meu caso, um pouco influência paterna. Meu pai era economista e atuou durante toda a sua carreira no setor bancário. Então, aquela visão, né, de sempre todo dia em casa falando do assunto, né? O meu pai era um assinante contumaz do jornal, então sempre tivemos acesso a essas coisas. Mas eu sempre com uma certa dúvida, porque eu vivia numa região onde a agricultura era pungente, a maioria dos meus amigos, dos pais dos meus amigos atuavam de alguma forma com agricultura, então ficava ali economia e agronomia. Eu, na época, nas oportunidades de visitar, fiquei, né, bastante olhando ali um pouco para as duas coisas. Mas no fim, acho que a questão da economia falou um pouco mais alto e eu acabei optando por essa. Na época que eu fiz o vestibular, a USP e a Unicamp, elas tinham um vestibular único, né? As duas estavam na FUVEST na época, naquele momento. Então, a gente tinha uma redução, né? Em termos das públicas, a gente poderia escolher ou Unicamp ou USP, a Unesp Araraquara, que tinha um curso separado, ou talvez alguma outra instituição. Eu cheguei a prestar a Federal de Uberlândia também naquele momento. Mas, por não querer ir para São Paulo, a minha escolha, e também por influência de colegas que estudavam, acabei optando pela Unicamp, fiz a minha graduação no Instituto de Economia da Unicamp, e lá eu persegui durante a graduação, eu fui me... A área de economia industrial, uma área bastante forte lá, e eu fui caminhando um pouco para isso. Eu tentei fazer economia agrícola, uma disciplina optativa, mas nunca formava turma. Então eu acabei indo para economia industrial e gostei bastante, né? Comecei, inclusive a minha monografia de graduação foi usando esse aparato teórico de economia industrial, estudei estratégias, né, mas já voltado nessa questão para a agroindústria. Quando eu me formei, meu orientador me convidou na época para fazer mestrado, mas eu havia passado num programa de trainee de uma empresa que existiu na época, chamava-se Auto Latina Brasil S.A., era uma fusão da Ford com a Volkswagen. E eu acabei optando por ir para o mercado de trabalho, fiquei 3 anos e meio, mais ou menos, na Auto Latina, trabalhando na área financeira. Depois acabei saindo, fui para trabalhar na Unilever, hoje Unilever, na época era GC Lever, estando numa área de controladoria. Depois de um ano, mais ou menos, de uma reestruturação, eu acabei saindo, e naquele momento eu decidi é, voltar para o interior. E voltei, cheguei a trabalhar mais um tempo em algumas empresas, cheguei a trabalhar um pouquinho com consultoria, e acabei optando num determinado momento por uma mudança de carreira, né? Voltei a
olhar para a carreira acadêmica. E aí fui fazer mestrado em engenharia de produção lá em São Carlos. Esse mestrado ele me ajudou muito porque a gente acabou, acho que na engenharia de produção se estuda um pouco algumas coisas mais palpáveis que ajudam a entender algo, algumas coisas que na economia são um pouco mais abstratas, né? Então foi uma sequência de formação bastante interessante. Ali continuei trabalhando com sistemas agroindustriais, com complexos agroindustriais, aumentando meu conhecimento sobre agroindústria canavieira. Emendei isso com o meu doutorado, né? No final do doutorado, quando acabou a bolsa, eu comecei a procurar emprego como professor, né? E em 98, mais ou menos, eu iniciei a minha carreira docente, trabalhando em universidades particulares, até que, depois de finalizado o doutorado em 2002, em 2004 eu fui aprovado aqui na Exalc. E de lá para cá eu atuo aqui como docente na área de história econômica, numa outra área que eu chamo de economia agroindustrial, onde eu juntei meu conhecimento da parte de economia industrial com o estudo das agroindústrias, né, onde eu tenho estudado aí vários setores. A cana continua sendo um setor importante. Fiz vários trabalhos também na parte de máquinas e equipamentos agrícolas, que é um setor importante para o desenvolvimento da agropecuária, né, do agronegócio no Brasil. E continuo com atuação nessa área. Né? Aproveitando A história. esses dois ganchos que o senhor acabou de passar aqui para a gente, o agronegócio, né, que você teve grande influência, e sobre a economia industrial. Algum economista que se interessar por atuar nessa área, tem campo para eles? Queria que você explicasse um pouquinho. Eu acho que sim, hoje em dia está bastante comum nas empresas as áreas que eles chamam de eles chamam de área de inteligência de mercado. O que é a área de inteligência de mercado? São essas pessoas que estão olhando coletando dados, coletando informações sobre a dinâmica, né, dos mercados, e não só na parte de preços, mas nas estratégias, nas formas de contrato, nas formas de coordenação que as empresas trabalham, né? Então, eu acho que é um segmento, sim, que tem uma perspectiva boa de carreira hoje em dia, né? Eu, felizmente, hoje olho para os meus orientados que se desenvolveram nessa área e estudaram um pouco dessa temática. Hoje, a maioria deles está aí atuando nessas áreas de inteligência de mercado, né, e desenvolvendo aí novas ferramentas. Acho que é uma área que nós vamos precisar cada vez mais disso, né, para entender essas dinâmicas, entender esses processos. Muito bem. Depois a gente ter conhecido um pouquinho aí desse processo aí na sua carreira profissional, falado um pouquinho de mercado de trabalho, vamos entrar no campo de atuação aí do Vian. O Vian também, ele é o nosso delegado adjunto em Campinas, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua atuação e qual o papel e a importância de ser um delegado representando o Conselho Regional de Economia. Acho que essa é uma representação bastante importante, né? E acho que foi bastante relevante eu digo ampliação, talvez, né, das representações que o Conselho fez recentemente. Eu estou como conselheiro hoje um pouco por conta dessa ampliação, né, de delegados municipais. Acho que é importante para a gente poder estar um pouco mais próximo, né, e falar em nome do Conselho, né, para mostrar uma questão da importância da profissão, mostrar as suas diversas áreas, falar um pouco também da própria legislação, né? Algo que, em geral, nas universidades, nos cursos de graduação, eu mesmo não tive isso ao longo da minha graduação. Ninguém fala muito sobre a legislação da profissão, seus campos de atuação mais importantes, né? De todas as perspectivas. Então, esse é um pouquinho do que a gente tenta fazer, né? Atuando como delegado, principalmente com os nossos alunos, né, já que
tem uma proximidade relativamente grande com eles, mostrando essas perspectivas. E um outro trabalho que nós temos feito aqui é um pouco na questão da conjuntura econômica, né, e da criação de alguns indicadores. A gente tem uma carência muito forte no Brasil de indicadores econômicos mais para locais, para municípios e coisas nesse sentido. Então, aqui nós temos eu estou coordenando há pouco tempo, mas a gente já tem um projeto grande aqui, que é um projeto do cálculo do índice da cesta básica, que é uma referência importante aqui na cidade, que já está sendo feito há mais ou menos 20 anos aqui em Piracicaba, e nós estamos tentando uma coordenação regional agora com outros cursos aqui da região metropolitana de Piracicaba e também com a região metropolitana de Campinas, para também ter alguns comparativos e tentar com isso dar uma contribuição para que se tenham alguns indicadores de conjuntura, de desempenho dos mercados um pouco mais localizados, né, que possam balizar aí as decisões, né, recentemente nós tivemos um sucesso aí bastante grande, estamos tendo apoio agora tanto da indústria, do sindicato patronal, quanto do sindicato dos metalúrgicos aqui da região, porque eles entendem que esse tipo de pesquisa é importante para decisões que eles têm, né, até para as decisões mesmo nas negociações salariais. Então, esse é um pouco do trabalho que a gente tem feito aí nos últimos 2 anos como delegado aqui na região. E é com essa importância aí que tem o economista, né, que ajuda para desenvolver esse tipo de pesquisa, para apresentar. Tem vocês aí que nos representam, né, representam o Conselho Regional de Economia no interior aí da nossa capital aqui, não ficando só em São Paulo, mas chegando a todos os municípios aqui de São Paulo. Bem, Carlos, para a gente finalizar, queria que você deixasse um recado final aí para o jovem economista, né? Para aquele jovem que está iniciando agora a graduação, para aquele que já está no processo de conclusão de curso e para o economista que já tem um pouquinho de experiência. Para os jovens, eu diria que para estar aberto, né, a novas ideias, a gente tem tido aí no passado mais recente vários novas metodologias, aparatos teóricos, né, tem surgido assuntos novos, né, que são bastante relevantes e infelizmente nem sempre eles estão na grade dos cursos. Então, às vezes a curiosidade do estudante de buscar dentro de um estágio supervisionado ou numa monografia de olhar para um assunto diferente pode ser algo importante, né? Pode ser algo relevante, tentar sair um pouco talvez vou usar um termo aqui da física, mas da inércia que às vezes a economia nos dá de estudar aspectos mais macroeconômicos ou microeconômicos, né? Então, para os estudantes eu diria isso, sejam curiosos, deem uma olhada aí para todas essas temáticas que estão aparecendo, toda hora a gente encontra coisas novas, né? Recentemente, já se fala aí há algum tempo de economia compartilhada, economia comportamental, mas recentemente eu ouvi, inclusive de uma conselheira, né, também, economia do cuidado, que é algo que está surgindo aí com relação a todas as atividades econômicas que estão se desenvolvendo para cuidar das pessoas, dos idosos e coisas assim, né, nessas mudanças que nós estamos tendo. Então tem bastante coisa acontecendo, Renato, acho que essa curiosidade é importante. E para aqueles que já estão formados, aí talvez também uma certa curiosidade, mas não descuidar da formação, né? Nós temos aí várias opções de estudo continuado, né? As especializações, os MBAs e tudo mais. E eu, particularmente, uma coisa que eu esqueci de colocar, para mim foi muito importante ter feito alguns cursos um pouco fora da área de economia, né? Eu fiz cursos na área de controladoria, finanças, então não deixar de estudar, porque hoje, quando a gente para,
né, a gente tem alguns desafios. E aí, para todos, eu acho que a gente precisa realmente cada vez mais economistas que estejam pensando e agindo para que a gente tente fazer o país voltar a se desenvolver de forma adequada, reduzir suas desigualdades. Precisamos de alguns visionários aí, talvez, né, de pessoas aí que estejam pensando não só na sua atuação, na sua carreira, mas pensando como isso vai influenciar e afetar o Brasil e o mundo como um todo. Muito bem, ótimas dicas aí, eu tenho certeza que vai contribuir e ajudar bastante a você que está nos acompanhando, a você que acompanha aqui as edições do Conversando com Economistas. Carlos, obrigado novamente, foi muito bom conversar contigo, te ouvir um pouquinho, te conhecer, foi muito legal esse compartilhamento de experiência que você proporcionou hoje aqui para a gente. Eu que agradeço, Renato, agradeço a oportunidade de falar aí com toda a comunidade de economistas de São Paulo. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Conversando com Economistas. Hoje o nosso bate-papo foi com o professor da Exalc, Carlos Vian, que também é economista e é o nosso delegado adjunto em Campinas. A todos vocês um forte abraço e até uma próxima edição.